O Livro dos Espíritos, parte 1 das causas primárias, capítulo 3 da criação. Estamos estudando formação dos seres vivos. Questão 45. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E eles respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. Nota de Allan Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles dos caos pelas forças mesmas da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão das origens dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Vamos ao comentário do Espírito Miramês nessa questão. Origem dos elementos. O germe da vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos como semente de um fruto, e o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a mônada espiritual verá de percorrer para as devidas ascensões que lhe competem atingir em busca da sua própria glória. O corpo físico é uma bênção de Deus, que para chegar no ponto que se encontra passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua em estado de ascensão, para que no amanhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. A suprema inteligência faz parte, como criador, dos câmbios e recâmbios de tudo que existe. Ela está em todas as pulsações do éter, como que a vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura sobremodo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida, e a esperança cresce dentro dos nossos corações como que a fé no seu avanço grandioso. O homem precisa muito mais da fé do que do próprio alimento, mas não devemos entendê-la como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem, para ser fé, haverá de ser disciplinada
pelo amor. A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já encontra canais suficientes para sua formação aprimorada, com uma semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte. Está onde quer que toquemos com a ponta do dedo no universo. Aí a vida, a força, aí está Deus com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Meu filho, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que também se encontram em toda parte, vibrando vida e fazendo viver onde toca. Quando alcançares o conhece-te a ti mesmo, quando acalmares as tempestades do teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio das tuas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do seu coração. A doutrina dos Espíritos é verdadeiramente o Consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens, e nós fazemos coro neste aviso. É como que o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões.